Se eu planejo a evolução de um colaborador dentro de um ano, significa que ele vai resolver mais problemas, ele vai se tornar mais produtivo, ele se torna menos custoso, inclusive, para mim. E isso tem um impacto relativo dentro do meu planejamento estratégico. Quando a gente fala de liderança, a gente fala também de como a gente se comunica. A nossa comunicação, 7% as pessoas vão absorver o que a gente fala, vão entender o que a gente está comunicando, somente 7% com o que eu falo. 38% é com o meu tom de voz. Se eu começar a falar assim, bom dia, pessoal. Vamos falar de pessoas hoje. De como vocês têm que gestionar a equipe de vocês. Espero que todos estejam bem. Nós vamos se matar aqui. E 55% é através de gesto e fisionomia. O Ítalo dá um exemplo muito bom. Chega para uma pessoa e faz assim. E aí, Léo, tu tá bem? Tô. Eu tô bem? E aí, Léo, tu tá bem? Tô. Tô legal. Cuidem, principalmente agora quando a gente for dar as partes de feedback de vocês, o modo como vocês comunicam, inclusive com o corporal de vocês. A gente vai ensinar depois uma técnica de feedback, porque existe a maldita mania da mesa. Qual é a maldita mania da mesa? Se eu estou conversando, comunicando algo, e estou sentado na frente da caixa, que aqui é a minha sala, é a minha mesa, tá? E eu estou dando um feedback para a caixa, e nós temos uma barreira aqui na frente, que é a mesa. A mesa está dizendo, eu tenho autoridade maior que tu. Agora, se eu vou conversar com a Cássia, eu puxo uma cadeira, me sento de frente para ela aqui, ó, e eu falo, e aí, vamos bater um papo aí, tu? Eu estou de igual para igual com ela. Eu quebrei a nossa barreira aqui e agora a gente vai conseguir conversar de boa. E isso tem muito a ver com o jeito que eu estou falando, que é só 7% que ela vai entender, com o meu tom de voz agora que eu vou conversar com ela para explicar o que aconteceu, e com o gesto e fisionomia que eu estou. E aí a gente começa a perceber algumas coisas até de comportamento corporal da pessoa. Se vocês não leram um livro, leiam este, O Corpo Fala. Acho que a maioria de vocês conhece esse livro. Se não conhece, leiam. O Corpo Fala. Leiam este livro porque é justamente isso. Ele vai direcionar vocês a entenderem um pouco melhor de como é que é uma fisionomia de uma pessoa. Já te dou a palavra. Como é que é a fisionomia de uma pessoa quanto a isso. Isso faz parte de ser líder. Isso está dentro do contexto. Inclusive, quando vocês receberem algum cliente de vocês no estabelecimento de vocês, enfim, muito daquilo de conversão de venda ou daquilo que tu quer fazer vai estar predisposto de acordo com uma pessoa que está na tua frente. A gente vai falar quarta-feira sobre rapport, sobre técnica para tu poder quebrar isso e ter essa entrada. Mas tu começa a quebrar, inclusive, isso com a tua comunicação, com os 7% do que é falado, 38% tom de voz e 55% do gesto. Percebem? Isso é muito importante. Tu quer falar? Só uma coisa, inclusive, de novo, desde que vocês entraram aqui, nós somos intencionais. Então, toda vez que alguém faz uma pergunta e a gente consegue chegar o mais próximo possível, a gente vai lá. Então, pergunta lá no fundo. Nós vamos lá, eu e Léo. Aqui no meio, se eu conseguir entrar aqui, ó, o mais perto possível da pessoa, melhor. A gente faz isso intencionalmente. O que eu quero com isso? Cada vez mais o quê? Conexão. Conexão para quê? Para estar vocês cada vez mais dentro da nossa comunidade. Então, tudo isso é intencional. E a gente mostra, a gente faz e mostra. Por quê? Para vocês fazerem um negócio de vocês. A galera do Gap, os mentorados, eles sabem direitinho quando vai acontecer um movimento. Porque esse movimento, ele é intencional. Eles já começam a rir já antes. Ele é intencional. Não é armado, é intencional. É genuíno, porém intencional. Para cada vez conectar mais, cada vez conectar mais. Tirem mesas fora. Primeira coisa, arranque a mesa da sala de vocês. Botem uma mesa redonda, então um sofá, alguma coisa, quando quiserem conversar. Nunca mais falem com ninguém sentado de frente a frente numa mesa quadrada. Nunca mais. Vai mudar completamente o resultado que vocês têm. Acreditem. Mais uma coisa, uma dica que eu vou dar para vocês. O Ítalo até fala muito isso. William, passa aqui na sala que a gente tem que resolver um problema. Error 404, tela azul, travou. Agora, William, passa aqui só que a gente tem que conversar que tem uma situação aqui que eu preciso de ajuda, da tua ajuda para a gente matar. Opa, entendeu? Troquem a palavra problema por situação. Não usem mais problema, porque problema é negativo, certo? Estamos com uma situação que eu quero a tua ajuda para a gente resolver. Pode ter dado o maior BO do mundo. Temos uma situação para resolver. Muda completamente o comportamento da pessoa na hora que ela for conversar contigo. Nunca mais falem problema e troquem por situação. Deixa eu trazer um negócio para vocês. Obrigado. Tem um estudo. Existe uma diferença muito grande entre estratégia e execução.
E quando a gente vai pensar em estratégia, que é algo que nós vamos falar amanhã, e estratégia sempre vai estar ligado à parte de gestão de pessoas, que é isso aqui. Tem um estudo da Bain Company de 2024, agora ela é bem recente, que aponta o seguinte: 65% dos líderes, gestores, CEOs, donos de empresas, eles não consideram e não planejam as mudanças comportamentais necessárias para que seu negócio evolua. O que eu quero dizer com isso? Imagina que tu faz um orçamento, tu vai prever lá um crescimento em algum ano, teu planejamento estratégico, por assim dito, tá? A gente não planeja a evolução de mudança comportamental que a gente pode causar sobre a nossa equipe. No exemplo que o Ítalo trouxe lá, entre funcionário, colaborador e empreendedor. Se eu planejo a evolução de um colaborador dentro de um ano, significa que ele vai resolver mais problemas, ele vai se tornar mais produtivo, ele se torna menos custoso, inclusive, para mim. E isso tem um impacto relativo dentro do meu planejamento estratégico. Só que a gente nunca pensa nisso na hora de fazer o planejamento estratégico. Então, o que eu quero aqui alertar para vocês é, sempre que vocês forem, a partir de agora, criar algo, considerem a evolução das pessoas e de como isso vai impactar no resultado, inclusive financeiro de vocês. A gente não pensa nisso. Faz sentido? Então amanhã nós vamos falar bastante sobre isso e eu quero que vocês guardem essa informação na cabeça, que quando a gente for desenhar o longo prazo, pensa, olha só, eu tenho um colaborador e esse cara eu estou enxergando um potencial nele. Pô, se eu conseguir desenvolver mais um pouco ele, esse cara vai me trazer um retorno operacional, ele vai conseguir me desafogar em algumas tarefas e isso vai reverter em faturamento. Pensem e joguem e aloquem isso no planejamento de vocês, porque isso vai trazer resultado.